Sem nenhuma experiência prévia, eu decidi fazer um caderno, então vem comigo! Eu tô vendo esse vídeo aqui da Bia Prado porque eu não sei como costurar e encadernar. As outras etapas eu acho que eu consigo deduzir como se faz. O papel que eu tô usando é desse bloco aqui da Tilibra, que é de quando eu tava no pré-veste, e ele tem as folhas pontilhadas, por isso que eu tô usando ele. Eu gosto muito de caderninhos pontilhados, mas normalmente eles são um pouco caros e até um pouco difíceis de achar, você encontra muito facilmente os pautados e os lisos, né, sem nada. Mas pontilhado, que é o que eu mais gosto, eu acho um pouco difícil. Eu vou fazer um caderninho pequeno, tá? Então aqui eu tenho 10 folhas do bloco e quando eu dobrar vai dar 40 páginas. Como a intenção desse caderno é registrar as coisinhas do balé verso, eu acho que eu não preciso de muito mais do que isso, tá? Porque eu quero fazer algumas listas e algumas anotações, mas depois todas essas anotações vão ser passadas a limpo no digital. É só pra eu conseguir organizar algumas coisas, porque eu gosto do papel, gente. Eu gosto de ter o papel. Mas, como são folhas de fichário, né? Elas têm aqui em cima os furos pra você encaixar no fichário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar todas essas folhas mais ou menos nessa altura aqui, pra elas ficarem iguaizinhas, né, e não ter os furinhos em cima. Então esse caderno vai ficar um pouquinho menor do que um A5. Acho até que ele vai ficar meio quadrado. Né? Não vai não. Enfim, eu também tenho papel Panamá já em casa, então calhou que eu queria um caderno, eu tenho todos os materiais pra fazer um caderno, e aí eu vou fazer um caderno. Mas por que especificamente hoje, caso isso tenha surgido na cabeça de algum de vocês, né? Porque hoje eu tive a minha primeira aula da faculdade de uma matéria chamada Teorias e Processos? Teorias e Processos? Alguma coisa, processos integrados, materialidade, manualidade, nossa, eu tô sabendo muito o nome dessa matéria, né? Manualidade e design. E aí, uma das pequenas atividades que a gente fez durante essa aula foi exatamente listar habilidades manuais que a gente tem, porque a ideia é que a gente se ajude nos projetos. Eu percebi que uma coisa que muita gente sabe e eu não sei, crochê, que é uma habilidade que eu quero desenvolver. A Maria, que é minha amiga, inclusive, falou que ela acha um absurdo eu não saber fazer crochê, porque é muito a minha vibe. E encadernação. E eu já tava com um planinho de fazer esse caderno há algum tempo, desde as minhas férias, assim. Só que eu enrolei, acabei não fazendo, enfim, muita coisa aconteceu nessas férias. Então, me pareceu um momento ótimo, porque já era uma habilidade que eu queria desenvolver. E aí eu tava lá na aula da manhã, né, e eu descobri que eu não tinha aula à tarde, simplesmente porque a professora é substituta, então as aulas de substitutos não começam agora por causa de uma demora a mais na contratação mesmo, uma coisa burocrática da universidade. Então, já que eu tenho a tarde livre, eu vou fazer um caderno. Eu vou usar esses grampinhos pra manter as folhas juntas, né? Enquanto eu corto. Acho que 2 está suficiente. Vamos botar 3 só pra ter certeza. Botar do lado também. E aí a gente pode usar os próprios pontinhos pra cortar isso retinho. Estilete com a lâmina novinha, ó. Que delícia. Talvez eu devesse ter feito alguma coisa para segurar a régua no lugar também, mas... Detalhe que esse material aqui que eu tô usando como base de corte também é um pedaço de papel Panamá, tá, gente? É só que esse daqui eu tô acostumada a já usar ele pra fazer essas coisas, tanto que ele tá todo sujo de tinta, porque quando eu vou pintar alguma coisa eu costumo colocar em cima dele também.
temos 10 papeizinhos dobrados. E como podem ver, tá muito reto. Mas agora é o momento que o filho chora e a mãe não vê. Por quê? Porque cortar isso aqui é um inferno. Então eu vou usar essa folhinha. Agora eu vou fazer os caderninhos. Então eu vou juntar 5, um dentro do outro. E depois os outros 5, um dentro do outro. De novo a gente vai prender aqui, porque a gente vai marcar e furar. Daí esse papel que eu tô fazendo esses pontinhos vai ser o nosso guia para fazer os furos. E a diva diz pra gente furar de 1,5 cm em 1,5 cm. Amo que esse vídeo tá sendo só tipo um reparte do vídeo dela, né? Só tipo, estamos refazendo aqui. E é isso, porque não sei se eu tenho muito o que somar. Afinal, tô fazendo isso pela primeira vez. Eu vou furar com alfinete mesmo, mas eu vou passar limpo primeiro. Então vamos lá, vamos ver o quão difícil vai ser isso na prática. Talvez seja até melhor furar direto aqui no Panamá. Vocês estão vendo que atravessou. Mas eu acho que é mais fácil se a gente botar uma borracha embaixo. Borracha de apagar, gente. Por quê? Porque ela é macia. Então, você, na hora de furar, você vai furar a borracha. E é mais fácil. Um detalhe que eu não vi que eu deveria ter visto é se você fura na borda ou se você na dobra ou se você fura do ladinho da dobra. Tá, aparentemente é na dobra mesmo, tamo indo bem, tamo certo até então. Ficou na dobra? Não. O que eu fiz de errado? Eu não sei. Mas a gente vai continuar do jeito que tá bom? Eu vendo que os meus furos vão ficar todos aproximadamente iguais e não exatamente iguais. Mas tá bom, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. E eu só dei a doida aqui. Então, vamos lá. Ó, esse tá um pouco mais certo. Vamos costurar? Eu escolhi essa linha aqui porque eu acho que vai ficar mais fácil de eu ver e eu entender o que tá acontecendo aqui. Mas então, vamos lá. E por algum motivo a agulha não está passando. Começamos muito bem.
Então, só que a linha dela acabou vindo pra fora, a minha acabou indo pra dentro. E aí? O que eu faço com essa informação? Não sei. O que eu estou pensando é só fazer um furo a mais aqui e tcharam. Apoio? Não sei, mas é isso que eu vou fazer. Independente do apoio ou do desapoio de vocês, tá bom? Pronto. Outra coisa que eu reparei é que no lado que tem a fita dela, ela coloca pro meio dos bloquinhos. Ela coloca esse lado pro meio. E aí como que faz depois pra soltar isso aqui e amarrar? Porque não é só isso que vai segurar o caderno. Eu preciso assistir tudo, calma. Eu acredito que entendi. Agora que nós, meninas garotas, já entendemos que precisamos de um furo a mais, vamos começar por esse furo a mais. Daí agora a linha que tá aqui, ela tem que entrar aqui, no caderno de baixo. E eu estou vendo que a nossa querida diva referência, ela não tá mantendo essas folhas presas com nada, até porque a gente precisa, né, abrir e fechar isso a todo momento. Mas o meu está ficando completamente torto. O dela tá bonitinho, por quê? Porque ela tem a prática. O meu está ficando completamente torto. Então, gente, temos. E eu vou vir aqui agora. Vamos soltar essa linha. Eu já peguei o meu washi tape pensando nisso, tá? Pensando que era uma fita que não ia danificar o papel depois, na hora de tirar. Daí eu vou puxar bastante isso daqui, né? A linha que ainda tá na agulha. E a gente vai amarrar. Eu dei 3 nós e eu espero que tenha sido o suficiente, porque agora a gente vai cortar isso aqui. Ó, soltar não vai, mas também tá frouxíssimo, como vocês podem ver. Mas tudo bem, porque a gente ainda tem outras coisas pra fazer. Vamos colar isso aqui, eu vou deixar ele com um pezinho em cima. E depois eu vou passar ainda uma fita aqui, unindo os dois cadernos um no outro. Porque como esse é um miolo bem pequeno, eu acho que eu consigo fazer isso sem atrapalhar muito a abertura, né? O tamanho da abertura do caderno. Estamos no dia seguinte, aqui tá nosso miolinho, eu passei uma segunda camada de cola nele depois e vamos ver o que rolou. Grudado aqui isso ficou. Nosso próximo passo é colar as folhas de guarda, que é o que vai juntar o nosso miolo do caderno
na capa do caderno, que a gente vai fazer daqui a pouco. Então eu escolhi uma folha de sulfite rosa, teria sido melhor uma folha com uma gramatura um pouco maior, mas, como eu disse, eu fui fazendo apenas com os materiais que eu tinha em casa, eu não queria sair para comprar alguma coisa nova para esse projeto, então uma folha de papel rosa e foi isso. Pra capa, gente, eu peguei os 2 pedaços de papel Panamá que eu já tinha cortado e usei essa cartolina lilás que estava aqui aguardando seu momento. Eu comprei ela pro meu aniversário no ano passado, usei só um pedacinho e o resto dela continuou aqui. E eu cortei sobrando bastante para conseguir colar para dentro, né? E ela não soltar. Depois ter uma área boa para colar ainda. Eu imagino que agora já esteja tudo colado, gente. E vocês vão ver junto comigo, porque esse caderno está apenas aqui. Aqui tá molhadinho ainda. Mas eu acho que já secou o suficiente. Será que as páginas continuam separadinhas? Aparentemente, sim. Do lado de cá, nem tanto. E esse é o momento que vocês me julgam, porque, nossa, você passou uma cartolina, velha, podre, não sei o quê. Eu vou fazer uma colagem em cima disso aqui tudo, tá, gente? Calmem-se aí. Mas então é assim que ficou o nosso caderninho fechado. Ele pode ser assim também, né? A folha pontilhada, meio que tanto faz o lado. Acho que eu vou escolher o lado que a folha de guarda tenha ficado melhor. Como primeira vez fazendo um caderno, eu acho que tá bom, né, gente? Eu preferi não fazer lombada, né? Não coloquei um papelzinho específico na lombada, porque ele é muito fininho, então eu achei que não ia precisar. Mas, talvez precisasse, eu não sei. Mas eu achei legal, eu achei mais fácil de fazer do que eu esperava, então eu pretendo fazer mais cadernos, tá? Mas esse vídeo ainda não acabou. Eu ainda vou decorar esse caderno todinho com vocês e montar as páginas que eu quero montar, tá bom? Para mim, é uma necessidade que os meus cadernos tenham um bolso. Por quê? Porque às vezes eu compro certos materiais ou certas coisas já pensando em usar naquele caderno em específico. E como nesse caderno aí eu não ia fazer um bolso porque eu não tinha um papel, né, numa gramatura boa para isso, eu colei um envelope ali na parte de trás, como vocês viram. Então todos os materiais que eu imprimo ou compro já pensando em usar nesse caderno vão ficar ali dentro daquele envelope até chegar o momento deles serem usados. E eu comecei a capa, eu recortei essas imagens que eu imprimi já há algum tempo, estavam aguardando, né, esse momento, e a minha ideia era trazer elementos de várias das histórias e coisas que me inspiram também a escrever pro Balé Verso. O título do caderno foi ali uma situação, tá bom, gente? Porque eu tenho esses carimbinhos há muito tempo. Eu tava, não, vou usar muito e vai ser lindo. Eu comecei tentando num papel adesivo, só que eu achei que tava ficando muito borrado. Porque quando você aperta, né, eles são de silicone. Então quando você aperta, as letras expandem, podemos dizer assim, né? Então eu tentei no papel adesivo, não ficou legal. Aí eu tentei de novo num bloquinho normal, né, de folha. Também não gostei, e aí eu decidi escrever. E eu fiz essa forma aí, em volta da escrita, porque na hora fez sentido. Mas hoje em dia eu me arrependo um pouco, eu não gosto tanto desse título, de como ficou no geral. Talvez não precisasse, sabe? Eu podia só ter feito uma colagem com as imagens, sem título nenhum. E tcharam, teria ficado bonito e interessante do mesmo jeito, se não mais, sabe?
já vinha me preparando para fazer esse caderno há muito tempo, não literalmente fazer o caderno, mas para ter essas coisas registradas há muito tempo. Então eu já tinha vários materiais que eu comprei pensando nisso, como essa cartela de adesivos de quebra-nozes que tá aí do lado, ou essa outra cartelinha que os adesivos parecem selos. Então eu comprei elas já pensando que tinham coisas que eu poderia usar para registros, né, do Balé Verso. E usei e amei demais, então que bom, né? Planejem seus projetos e sejam felizes com os materiais de vocês. Para conseguir voltar para mexer nesse caderno. Gente, vocês estão vendo que aqui nessa capa a gente tem vários relevos diferentes, né? Por causa dos diferentes materiais que a gente tem aqui. Então eu vou passar um contactzão em tudo, para isso ficar grudadinho, certinho, bonitinho. E depois a gente vai começar a trabalhar ele por dentro. Agora sim, a gente pode começar o miolo desse caderno. Então a primeira página que eu achei essencial fazer foi a cronologia. Pra nem eu, nem vocês nos perdemos nessa história. Eu ainda quero fazer um material, né, pra mandar pra vocês, para meus leitores, enfim, com a ordem, né, das histórias, a ordem cronológica, mas conforme elas forem se entrelaçando mais nos próximos projetos, eu imagino que vocês vão entender isso mais a fundo, né? Mas aí eu fiz essa parte de cima parecendo um céu, coloquei várias estrelinhas douradas, e a parte de baixo é um pouco mais assim, livros, é isso. Inclusive as minhas estrelinhas douradas estão acabando e já estou chateada, pensando em comprar outra, e o negócio é eu nunca lembro aonde eu comprei isso, então eu sempre tenho que procurar de novo.
Essa página, vocês vão ver que eu nomeei ela de projetos gerais. E o que isso quer dizer? São coisas que eu quero fazer que vão valer pro Baleverso inteiro. Então, eu quero fazer uma zine, por exemplo, tem um material que eu falei sobre a cronologia e o mapa, né? Essas coisas vão ficar todas registradas aí nessa página porque elas têm a ver com tudo. Essa foi uma das páginas que eu mais senti que eu precisava, tá bom? Que é exatamente uma página de artistas e uma página de ilustrações a serem encomendadas. No resultado final vocês vão ver como é que ficou isso. Mas era um negócio que sempre estava na minha cabeça e eu tinha muito medo de esquecer. Entende? Por isso que eu decidi fazer a página. Por último, eu queria muito fazer uma das colagens inspiradas nas histórias com vocês nesse vídeo. E olhando os materiais que eu tinha, né, olhando tudo que eu imprimi, porque eu fui imprimindo meio sem tanto planejamento, tá? Eu só fui imprimindo imagens que eu sabia que tinham a ver, que eu poderia usar pra capa ou pra essas colagens individuais de cada história que eu planejo fazer. Mas olhando tudo que eu tinha, eu achei que fez mais sentido fazer a de Queda do Cisne, né, que é uma história que ainda não foi lançada, que tá em processo de ser escrita. Lá, bem no comecinho do processo, tá? Sendo sincera com vocês, ela deve sair só no ano que vem. Mas, então foi por isso que eu escolhi essa e fui montando, né? E vocês sabem que eu sempre tenho paletas de cores meio bem definidas para as minhas histórias. Então, eu fui juntando essas coisinhas, os papéis, e ela ainda não tá completamente terminada. Depois eu quero completar colocando uma frase escrita ali em um dos cantinhos, mas por enquanto é isso. E foi assim que ficou o nosso resultado final do caderno. Aqui atrás eu acabei errando bastante com o contact, como vocês podem ver, ele ficou bem cheio de linhas, né? Mas tá bom, tá protegido, e a ideia do contact principalmente era essa. Aí aqui a gente tem as nossas folhas de guarda, o esquema de cores para coisas de cada história, para não ter que escrever todas as vezes o nome da história. Pois é, ele tá aqui, a gente tem a cronologia. Eu achei que essa parte de baixo ficou muito fofinha. Depois eu dei mais uns retoques nela quando eu peguei os adesivos, né? Aqui a gente tem a folhinha de projetos gerais, por enquanto tem pouca coisa. A de ilustrações ilustradores, vem muitas ilustrações de Princesa Quebra-Nozes que eu ainda quero, tá? Mas é porque elas vão ajudar a gente depois, inclusive para outros projetos. Deixei essa página aqui em branco. Não sei ainda pra quê, mas eu tenho certeza que vão surgir outras listas que eu quero fazer. Então, já fica aqui. Aqui vai ser a colagem de Princesa Quebra-Nozes, aqui vai ser a colagem de Gisele. Aqui a gente tem a de Queda do Cisne, pra vocês verem com mais detalhes. Sim, muitas Barbies, várias Barbies. E aqui a de Bela Adormecida, que é uma ideia que eu tenho, que eu ainda não tenho nada, zero escrito, mas eu achei que essa colagem ficou linda. Simplesmente ficou muito bonitinho e eu amei os detalhes das borboletas. Enfim, pessoas, é isso. Eu quero mostrar, conforme eu for fazendo as outras colagens, né, nas redes verticais. Então me acompanhe em todos os lugares, tá linkadinho aqui na descrição. E não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me acompanhar nas outras redes. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchauzinho!